Olá, tivemos uns pequenos probleminhas técnicos, mas estamos aqui com a nossa interativa ao vivo. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco e que vão participar desse momento tão importante, que é um debate sobre a cultura oriental, e eu tenho dois convidados muito especiais nessa noite. Estou aqui com Mahara Dancer, que teve 16 temporadas no Oriente Médio, dançando em shows e apresentações profissionais. Muito obrigada, Mahara, por estar aqui conosco. E também o Eduardo Fadu, que faz parte da comunidade palestina aqui de Santa Maria, e que vai falar um pouco também sobre a questão geopolítica, sobre como funciona aqui em Santa Maria, a comunidade, ele que é descendente de libaneses, e eu tenho muito prazer de receber livros dos dois, que são autores de livros, e eu vou começar então falando com a Mahara, que escreveu um livro maravilhoso, As 4.000 e algumas noites no Oriente. Mahara, muito obrigada por estar aqui conosco, seja bem-vinda e conta pra gente, então, como foi essa experiência de mais de 12 anos no Oriente Médio? Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvana. Boa noite, Eduardo. Primeiro, obrigada por estar aqui. É muito legal estar aqui. Então, eu comecei a dançar, dança do ventre, e estudar sobre a cultura árabe exatamente no ano de 2001. Então, eu tenho 20 anos de carreira na dança do ventre e estudei com a professora Maria Rosane e a Mahaila, aqui em Santa Maria. Foram os meus primeiros passos na dança do ventre e logo eu fui para Porto Alegre me especializar, passei por São Paulo, fui para o Egito e depois de 8 anos eu consegui finalmente um convite para começar a minha carreira internacional. E eu passei por vários países árabes, 8 países árabes no momento, de 22. Eu conto que faltam 4 países árabes para eu completar o que eu chamo de países árabes que é possível dançar. Então, falta eu dançar em Omã, na Tunísia, na Jordânia e no Iraque, para conseguir completar a lista de poder dizer dancei em todos os países árabes onde é possível dançar. Que fantástico. E então, desses países, qual o país que mais te marcou pela cultura, ou talvez até pelo rigor da religião e tudo mais? O primeiro país que me marcou foi o Egito. Foi a minha primeira experiência internacional. Foi quando eu cheguei lá e eu pensei, gente, por que eu não vim antes? Porque foi um reconhecimento total, assim. Também pela religião, por eles serem bem religiosos e apaixonados pela religião. E o segundo é Golfo Pérsico, né? Os países do Golfo, Emirados Árabes, principalmente Bahrein. Bahrein foi o país que me recebeu por mais tempo. Foram 7 contratos, mais de 5 anos no Bahrein. E lá é onde eu costumo chamar de minha segunda casa. E nessa tua experiência de dança, o que tu percebeu da questão das mulheres, a dança do ventre, que é uma dança sensual, inclusive no final da nossa conversa aqui, nós teremos uma apresentação da Mahara, mas como que o homem que pratica, né, o islamismo, que vive na questão religiosa, e para eles a religião é uma coisa muito séria, levado muito a sério. Como tu viu isso, a questão dessa música sensualizada e da maneira como as mulheres, na grande maioria, precisam se vestir lá? Fala para a gente, então, essa questão do vestuário. Tá, certo. Então, eu sempre gosto de falar que existe, dentro da cultura árabe, uma relação de amor e ódio com a dança do ventre. Por quê? Porque a cultura e os costumes deles estão muito ligados à religião. E do ponto de vista religioso, a dança do ventre não é aquela coisa desejada, mas ela faz parte da cultura. Então a gente não pode tirar uma coisa da outra, né? Tipo, às vezes a religião se mistura na cultura, a cultura se mistura na religião. E a dança do ventre ela está no meio disso como algo que é da cultura, mas que, às vezes, por causa de um extremismo, pode ser visto como não tão legal assim. Exemplo, temos... nem todo árabe é muçulmano, né? Mas existem vários grupos de religiosos, esse tipo de coisa. Mas a grande maioria, a gente pode dizer, que é muçulmano.
Então, dentro disto, existem os mais extremos e existem os que têm uma interpretação mais leve, digamos assim. Então, a dança do ventre ela é integrada na cultura junto dessas pessoas que têm uma interpretação mais leve da religião. Tá, mas e as mulheres? As mulheres dançam? Elas praticam a dança do ventre em casa ou são só para as dançarinas profissionais? Isso é uma pergunta bem importante, que eu acho que todas as mulheres que não vivem no Oriente Médio perguntam: como que é? Só as dançarinas profissionais que podem dançar assim? Ótima pergunta. O que acontece é o seguinte: todas amam a dança, todas gostam da dança, todas sentem vontade de dançar, mas não profissionalmente. Então, o estar no palco é, digamos assim, para as profissionais. Mas não quer dizer que as mulheres dentro de casa não dancem, elas dançam sim. Tanto que eu dava aulas lá e eu tinha muitas alunas árabes. E aí, naquele momento, no momento onde a gente tira a baia, tira o lenço da cabeça e todas as mulheres são iguais, né? Isso acontece em salão de beleza, em academia, aula de dança. Sim, elas dançam, mas elas não querem se profissionalizar, elas não querem estar no palco. Como eu, como ocidental, quero. Sim. E elas dançam para os seus maridos, então, é uma dança exclusiva. Não é exatamente ligada a isso. Existe a dança dentro da família. Para as mulheres, exemplo, na cerimônia de rena dos casamentos, as mulheres dançam. Existe uma profissional que dança para a noiva. As amigas da noiva dançam. No próprio casamento, as amigas da noiva dançam. E a dança ela está presente em todas as festividades. Mas depende do quão aberta é a família e de qual é a interpretação da religião da família. Então, a dança pode estar presente mais forte ou pode estar presente menos forte. Interessante. Então, a própria religião que vai determinar o quanto é livre essa questão da dança. Então, o Eduardo está aqui, o Eduardo que é membro da comunidade palestina de Santa Maria. Eu quero que tu fale um pouco sobre isso também, porque, inclusive, vocês se conheceram aqui em Santa Maria, nas atividades aqui, nas festividades. Eduardo, fala para a gente aqui, já fazendo um contraponto, quantos membros participam da comunidade palestina aqui em Santa Maria? Boa noite, Silvana. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Hoje, Santa Maria, eu estimaria entre 150, mais ou menos 150 pessoas que descendem, né, dos palestinos aqui em Santa Maria. E também tem mais a comunidade libanesa, que essa é bem mais numerosa, porque os libaneses, né, eu sou descendente de libaneses, nós viemos para cá há mais de 100 anos. E os palestinos vieram para cá depois da criação do Estado de Israel, então é uma segunda leva, né? E Santa Maria comporta esses dois. Santa Maria foi a cidade que mais recebeu palestinos nos anos 60, para ter uma ideia. Que interessante. Inclusive, aqui nós temos uma mesquita em Santa Maria, né? Ela não é uma grande mesquita, mas acontecem as reuniões aqui semanalmente, né? Ela não é uma grande mesquita em tamanho, né? Mas ela a comunidade palestina de Santa Maria, ela é muito importante nível mundial. Aqui em Santa Maria já vieram, eu já tive a oportunidade de conversar, enfim, com embaixadores da Palestina, da América Latina, da Argentina, embaixadores da Palestina de Portugal. Eu já conversei com pessoas do Kuwait que vieram para cá, inclusive um dos alcorões que eu tenho, ele foi um presente de um kuwaitiano que me deu. Ele é árabe português. E então ela tem uma representatividade no mundo árabe muito grande, né, por ter sido essa primeira grande leva de palestinos que vieram para o Brasil. Então, para a gente falar sobre essa questão, então, da interpretação religiosa, né, Eduardo? Como que a religião vai interferir, se essa dança é adequada, não é adequada? E agora eu estou aqui com alguns participantes, até a Nádia Mustafa está participando, muito obrigada. Ela está comentando aqui, países árabes, muçulmanos têm suas particularidades e peculiaridades, é exatamente o que a Mahala está falando aqui. Então, o que acontece? Cada país tem uma interpretação, inclusive, sobre o Alcorão, é isso, Mahala?
Na verdade, eu não vejo como cada país. Lógico que cada país tem as suas especificidades, como ela falou. Mas é uma questão mais de cada família, entende? De como cada família, como cada líder de família lida com isso. Tipo, eu quero que a minha família tenha esta interpretação. Eu quero que a minha família tenha aquela interpretação. Para a minha família, pode ser ok ver uma mulher descoberta dançando num palco, mas para a família de outra pessoa, isso pode ferir os costumes deles. E- Então depende da interpretação, depende do que cada chefe de família quer para a sua família. E essa interpretação, pegando o gancho, né, da Marcela, ela vai ter um diâmetro diferente dependendo do país onde está situado. Então, para entender essa simbiose que existe entre os dois, vou fazer um pequeno apanhado. A religião islâmica, né, o Alcorão, que é o livro sagrado, diferentemente da Bíblia, a Bíblia poderia se dizer de uma maneira simplista que ela é uma narrativa, através dos apóstolos, da palavra de Jesus, da vivência de Jesus, uma narrativa do que aconteceu. Já o Alcorão não. O Alcorão ele foi recitado a Maomé pelo anjo Gabriel como um modo de vida, como uma forma de vida, não só como uma religião, como uma fé, mas um modo de ser que abarca todos os aspectos, principalmente a questão das leis, de como ela deve ser. Então, pega-se esse livro, que ele é um manual, uma norma de como se deve portar moralmente falando, e você joga num contexto geopolítico, num contexto histórico e cultural. Então você vai, por exemplo, lá para os países africanos, que historicamente eram tribos, com seus costumes tribais, e coloca essa religião. Ela vai ter uma interpretação. Você coloca, a Marcela falou, países que se pode dançar. Então, por exemplo, o Líbano é um país que foi fundado por tunisianos que eram mercadores. Tinha comércio, então eles tinham a vivência com outros povos. Então ele é um país aberto. Você consegue ir lá viver de uma forma mais aberta, diferentemente de países como o que está em voga hoje, que é o Afeganistão, que o Afeganistão, primeiro, ele nunca foi colonizado por ninguém. O Afeganistão talvez seja o único país do mundo que nunca foi colonizado por ninguém. Ninguém conseguiu colonizar os afegãos. Então, eles são ainda como eles eram desde do princípio. E eles até então sempre foram conselhos tribais. Aí que vem a questão da interpretação. E a religião islâmica, que é uma religião que tem um rigor maior, que tem um pudor maior, numa sociedade tribal, ela começa a sofrer, né, um radicalismo, é mais propício a sofrer esse radicalismo. Então, vai haver uma interpretação dessa religião com o costume, e os dois fazem emergir esse conceito que não tem a ver com a religião. Todos esses problemas que nós enfrentamos e toda a questão que existe sobre direitos e afronta aos direitos tem muito mais a ver com o cultural, com as pessoas, com o nosso radicalismo, com o nosso machismo, com o nosso racismo, do que com a religião. A religião é nada mais do que uma ferramenta para nós expressarmos a forma como nós queremos dominar os outros, ou queremos impor aos outros a nossa posição cultural. E nos utilizamos da religião, e também não é uma prerrogativa do islamismo, né? O cristianismo ele se utilizou dessas prerrogativas, por exemplo, para as cruzadas e perseguições que foram feitas ao longo da história. Exatamente. Mas voltando na questão, vou voltar de novo aqui, porque nós temos uma experiência prática, né, e de vivência, Mahara. E essa questão que a gente percebe a gente fala aqui no Brasil com machismo, né? Mas essa questão da mulher, a figura feminina, agora com o episódio, né, dos talibãs invadirem e tomarem o poder no Afeganistão. Isso ficou em voga, todo mundo discutindo, e muita gente misturando atos terroristas com a religião. Na tua percepção, Maharalá, as pessoas realmente elas levam a religião a sério, mas elas também não te obrigam a tu seguir a religião dela, ou obrigam? Não. Mas, assim, primeiro eu gostaria de deixar bem claro que o Talibã ele não tem a ver com o islamismo. Tá? Uhum. Tipo, não é. Não,
as pessoas acham que vão fazer isso com as mulheres porque é islâmico. Não, o Talibã não tem a ver com o islamismo. Inclusive, Islã quer dizer paz. Os muçulmanos, eles são muito pacíficos, então não tem nada a ver. Tá? Inclusive, eu deixo aqui o apelo para quem quiser entender mais sobre isso, mais sobre a questão Afeganistão, a questão muçulmano, tem o Instagram, @desoriente-se, que são 2 meninas brasileiras que fazem, uma descendente de libaneses também. Elas falam muito sobre a questão de desorientalizar as coisas que nós, no Ocidente, achamos que são, mas que não são exatamente. Então, voltando à tua pergunta, tá? O que existe é... não, ninguém é forçado como mulher, tá? Como mulher, existe o que eles acreditam que o profeta Mohammed quer que as mulheres se comportem de uma maneira. E aí cada família tem essa interpretação, tipo, as minhas filhas, a minha esposa, ela vai usar o véu ou não vai. Não existe uma obrigação a isso, né? Exemplo, eu já morei no Iêmen. No Iêmen eu precisava andar toda coberta. O Iêmen, em 2011, tinha um regime bem extremista. E eu era bem loira, assim como tu, e eles diziam, nossa, vão te sequestrar para te levar lá para o campo de concentração para ser escrava dos terroristas. E eu, gente, mas que isso? Não, isso é mentira. E eu saí a primeira vez com o meu cabelo loiro na rua, e foi assim, 5 minutos. Eu estava num shopping e 2 caras começaram a me seguir e realmente me dava a impressão que eles iam me dar uma rasteira numa esquina e iam me sequestrar. Então, existe, o perigo existe, ou seja, os grupos extremistas, eles existem. As mulheres realmente correm perigo, mas isso não tem a ver com o islamismo. Não tem a ver. Até a Nádia está participando aqui e fico feliz e grata. A Nádia Mustafa está dizendo, ufa, gratidão, esclarecimento importante, Islã Sim. é a paz. E isso Exatamente. eu acho que eu também preciso ressaltar, porque as pessoas realmente estão confundindo atos terroristas com a religião. Mas claro que lá existem em certas regiões grupos extremistas, né? Isso eu acho que é um ponto importante. E assim, já vou passar para o Eduardo. A questão, tu sentia medo nas ruas lá, principalmente nesses países que não são tão ocidentalizados? Eu acho que uma das únicas vezes que eu senti medo mesmo foi no Iêmen, porque me avisaram, olha, você precisa se cobrir, e eu não me cobri. Né? Eu tentei me cobrir, mas eu não tinha muita intimidade com o véu, então eu ficava caindo, ficava aparecendo partezinhas do meu cabelo loiro na época. Então foi a única vez que eu tive medo. Mas em outros países, não, nunca tive medo. Mas a questão é a seguinte, eu acho que não é a questão da religião ou do extremismo. A questão da dança em si é uma questão que existe nos países árabes, assim como existe no Brasil. A questão é o machismo. A questão é a necessidade da dominação do homem sobre a mulher. Quando a mulher se mostra, desculpa, mas eu posso estar aqui dançando e mostrando o meu corpo, você não tem nada a ver com isso, você não é dono do meu corpo. E nem as suas vontades, que talvez a minha dança desperte, não são um problema meu. Isso não importa se eu estou em algum país árabe ou se eu estou aqui no Brasil. O machismo, o abuso e o assédio, eles acontecem da mesma forma. Fala, Eduardo. É interessante, né, a Mahaira falar esse ponto, né, em relação ao Talibã, né, porque é o que está hoje, né, em voga, né, e é muito importante deixar claro que isso não tem a ver com a religião islâmica, né. O próprio começa desde o cumprimento, né, que os árabes fazem, né, assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Então, o Islã, de fato, é uma religião que busca a paz, é uma religião que, desde o princípio, desde que quando ele foi escrito ao Corão, após a morte do profeta Maomé, em 632, ele traz os direitos à mulher. Aliás, ele vem para fazer uma justiça à mulher, que à época não era feito, né? Nós estamos falando do século 7, 632, quando Maomé faleceu. Então, as mulheres naquela época não tinham absolutamente nenhum direito. E o Alcorão veio trazer os direitos da mulher, veio reconhecendo de que Deus criou o homem e a mulher,
assim como está na Bíblia, a questão do Adão e a Eva, também há essa passagem no Alcorão. E dando os direitos a ela, inclusive dando direito a ela ao divórcio. O Islã é a religião que primeiro dá o direito ao divórcio à mulher. A questão é cultural. A questão é o povo, as pessoas que naquela época não aceitavam, assim como a nossa sociedade aqui, a nossa lei do divórcio é de 1977. Brasil, 1977. Então você imagina o contexto cultural daqueles povos. Então, e uma outra questão que é interessante, que esses grupos extremistas, né, como que eles surgem? Né? Eles surgem como uma tentativa, né, daqueles nativos que estão ali de se defenderem de intervenções de países que tentam dominar. Nós estamos falando de um contexto que vem da Primeira Guerra Mundial, que vem da Segunda Guerra Mundial, onde os países europeus invadiram os países árabes e começaram a fazer a partilha desses países árabes. A maioria ficou de posse da França, alguns de posse da Inglaterra, e especificamente em relação ao Afeganistão, ele nunca foi conquistado por nenhum povo, né, por nenhuma civilização. Então, os nativos que estavam lá, eles sofreram durante a vida inteira assédio, ninguém conseguiu. Em 1989, a União Soviética tenta invadir o Afeganistão. Os Estados Unidos, então, ele vai e treina e arma aquelas pessoas que estavam ali tentando lutar pelo seu território. E vocês podem ver isso no filme Rambo, se não me engano, é o 4, que com Omar Sharif, que ele vai lá e no final do filme há uma legenda extensa agradecendo os valentes e heróis soldados, né, afegãos. Aquilo é o Talibã. Aquilo ali é o início do Talibã no Afeganistão. Então eles foram armados e treinados pelos Estados Unidos para derrotar os soviéticos. Eles derrotam os soviéticos, os Estados Unidos se retira, porque verifica que também não vai conseguir entrar ali. Então, eles se inflamam, né, e resolvem, então, tomar o poder do Afeganistão. E aí, quando você dá arma, quando você dá um contexto... Treinamento. Um treinamento, e aí eles percebem que o Ocidente se torna um inimigo para eles, porque quer atacar eles. Então, eles se revoltam e dizem, não, tudo que for do Ocidente está errado. E aí surge esse radicalismo. E hoje, o que é a questão hoje do Talibã? É a Segunda Guerra do Ópio. 70% do ópio do mundo sai do Afeganistão. O ópio é a matéria base para a heroína. O Talibã hoje tem valor de mercado de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Como isso? Como em 20 anos os Estados Unidos permitiram que o Talibã quadruplicasse o seu patrimônio e o Afeganistão representasse 70% da exploração de papoula no mundo? Como isso? Então você vê que não é só uma questão religiosa, que tem muito dinheiro envolvido nisso. Sabe quanto que custa um míssil Tomahawk? 1 milhão e 600 mil dólares. Um míssil. Um míssil. Então você imagina que uma guerra dessas custa bilhões. E nenhum país vai gastar bilhões simplesmente porque quer ajudar as pessoas a levar a elas a ideia da democracia. É claro que tem questões por trás disso. Interesses econômicos, geralmente. Sempre tem. Mas aí vem a questão, mas como que eu vou convencer um jovem de 18, 19 anos a carregar um lança-míssil nas costas e morrer por mim? A religião. A religião. Aí eles usam a religião para dominar essas pessoas. A religião. Como que você convenceu as pessoas a saírem na Idade Média a cavalo da Inglaterra com Ricardo Coração de Leão e irem até Jerusalém tentar lutar contra o Saladino? 200, 300 mil pessoas morrerem ali. Você diz que é em nome de Deus. Você diz que está cumprindo uma missão de Deus. E por que as mulheres são reprimidas? Porque, na verdade, há o desejo do homem de ter a mulher como uma escrava, seja sexual, seja para cuidar da sua casa, seja da ideia primitiva de que ela tem que cuidar da família, enfim. E a questão de proibir todos os direitos, né, das mulheres... o Alcorão fala sobre o ensino. Daí ele diz, não, a mulher pode estudar? Pode, o Alcorão. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito que a mulher não pode trabalhar? Da mesma forma, onde é que está escrito na Bíblia
que nós podíamos vender às outras pessoas só porque eram de outra cor ou porque eram infiéis, não acreditavam em Deus? Onde que está escrito isso? Exatamente. Usam uma interpretação equivocada para os seus interesses pessoais Claro. e para manipular as pessoas, né? E se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos fazer um apanhado, né, que começa dos últimos conflitos mundiais, que vem da guerra do Irã e Iraque, depois o Iraque com o Kuwait, depois nós temos o Afeganistão, nós temos a Síria. Todos eles são exatamente iguais. Um pouquinho antes da volta do Talibã ao poder, nós tivemos o Estado Islâmico, que foi treinado pelos Estados Unidos, pela França, principalmente, alguns na Bélgica, para derrotar o Assad na Síria. Daí, quando eles não conseguem derrotar, porque o povo da Síria apoia o próprio presidente, por mais que ele seja uma espécie de ditador, eles saem dali e começam a invadir o Iraque. Então, e começam a querer criar um Estado Islâmico, um califado, exatamente como os seguidores de Maomé, lá no ano 670, mais ou menos, começaram a expandir o Império Muçulmano. Então vê que a retórica é mais ou menos a mesma. Nós temos que livrar aqueles países, né? Nós temos que livrar esses países do sofrimento que eles estão e estar na nossa democracia. Só que tem um detalhe. Por que não se tenta livrar, por exemplo, a Colômbia, que é a maior produtora de cocaína no mundo? Por que não se tenta livrar, por exemplo, o povo da Arábia Saudita? A Arábia Saudita é o país que mais executa civis no mundo. Porque esses países são aliados. Agora, por que se tenta invadir a Síria? Por que se tenta invadir o Iraque, Kuwait? Porque tem petróleo, tem dinheiro. Então, só para finalizar essa questão geopolítica, o Afeganistão estima-se mais de $1 trilhão em valor do subsolo entre ouro e minerais. Então, agora que os Estados Unidos se retirou, e ele se retirou porque foi avisado que o Talibã iria tomar o espaço com eles lá dentro, então ficaria muito pior para eles, então eles resolveram sair, a China já assinou que reconhece o Talibã e que vai ajudar na reconstrução do país. A troco de poder explorar os minérios que ele encontra. Bom, aí fica a critério de cada um imaginar quais são os motivos que levam essas ações. Que coisa. Voltando aqui para Mahara, que eu gostaria de saber, fala então quais os países que mais te marcaram, né? Tanto da cultura quanto das particularidades, então, porque na realidade foram vários países, foram 8 países, né? Fala um pouquinho. Árabes. Então, quais são os países que mais te marcaram? Conta um pouquinho mais dessa experiência, né? Eu sei que no teu livro aqui, daqui a pouco nós vamos falar do livro do Eduardo, né? Nem falamos, mas o livro da Mahara, que achei muito interessante, As 4.000 e Algumas Noites no Oriente, ela conta aqui das experiências, dos romances, dos amores. Então, conta então pra gente qual o país que mais te marcou, qual que tu voltaria, né? E que tu dizia, ó, esse país eu vou morar, e quais foram os mais perigosos mesmo, que tu diz assim, ó, realmente as mulheres sofrem, é uma vida difícil e não é fácil. Tá, então, primeiro explicando, né? As 4.000 e Algumas Noites vem da conta de 12 anos, que são 365 dias. Sim. Né? Vezes 12 dá 4.300 e algumas coisas. Sim. Então, eu pensei 4.000 e Algumas Noites vai ser o nome do meu livro. Sim. E é a primeira curiosidade sobre o livro, né? Então, 4.000 e Algumas Noites é porque são 12 anos mesmo de tantas noites dançando. E o preço dele, na verdade, vale quanto pesa o meu peso. É R$ 49,90 quanto eu peso. Então, é o preço que ele custa. Hoje ele está à venda na Livraria Santos e na Livraria Atena de Santa Maria. Assim, primeiro, o que me chamou muito a atenção foi o Egito, né? Porque eu sempre tive vontade de conhecer o Egito desde que eu estudava história na 3ª série. Eu vi aquela estátua dourada do Tutankhamon na capa do livro. Gente, eu preciso ver isso. E o Egito é impressionante, a quantidade, a riqueza histórica do Egito é impressionante. E o Egito é o berço da dança do ventre, então estar no Egito para mim assim foi inesquecível. Tanto que sempre é um lugar que eu sempre gosto de voltar quando eu posso. Egito, entre um contrato e outro, eu sempre volto para o Egito. O Líbano é muito rico também nessa parte, na parte cultural. O Líbano é muito bonito, o Líbano é muito alegre. Mas a minha paixão mesmo, onde eu moraria, é o Golfo, são os países do Golfo. Já morei em Dubai e, no momento, eu me preparo para voltar para o Bahrein, para morar no Bahrein mesmo. E o mais
o mais perigoso foi o Iêmen. E sempre existe aquela coisa de estar no Bahrein, a gente tem muito contato com o pessoal da Arábia Saudita. Então, eu conheço muita gente que mora lá, brasileiros, não brasileiros, inclusive sauditas. Tipo, agora, quando eu estava lá na última vez, eles acabaram de conseguir o direito a que as mulheres dirijam na Arábia Saudita. Então, isso foi uma vitória. Foi muito legal ver que teve um boom nos estabelecimentos noturnos de mulheres sauditas que, no momento agora, elas podem pegar o carro delas e ir para o Bahrein e frequentar alguns estabelecimentos de lazer no Bahrein. Também na Arábia Saudita já existem avanços, né? Digamos assim, já existe entretenimento. Eu sei que já existem cantores, né? Entretenimento ao vivo, assim. Não existe dança ainda. A gente espera que em algum tempo exista. Sim. Fala. Só um parênteses, né? Que vem a questão econômica que leva em consideração tudo isso. Por que Dubai e Abu Dhabi se tornou esse boom turístico? Eles fizeram um estudo e verificaram que o petróleo deles duraria mais 5 décadas. Então eles começaram no passado a fazer isso. A Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo, quando assumiu o último rei, né, o Salman, ele também fizeram um estudo e verificaram mais ou menos quantos anos daria o petróleo, mas principalmente verificaram que o mundo mudaria. Tanto que a Arábia Saudita investiu 1 bilhão, está investindo 1 bilhão na Tesla. Tesla não, em empresas de carro elétrico, que eles já visualizaram o fim da questão do uso do petróleo. Então eles estão começando devagarinho uma tentativa de abrir um pouco o país, que até então não aceita visto de turismo, né? Só para trabalho, etc. e tal, e visitar Meca. Então, só para fazer um parênteses, né? Então que lá no final o dinheiro sempre vai acabar, a questão econômica sempre vai acabar definindo a tua postura. Tu até deixa de fazer certas coisas, tu até começa a permitir certas coisas, se tu visualizar economicamente isso é viável. Agora, eu quando visitei os Emirados Árabes, eu fiquei impressionada porque eu vi muitas mulheres dirigindo lá. Eu vi muitas mulheres dirigindo e, inclusive, conversando com pessoas que moram lá e que são praticantes do islamismo. E eles falam que é um país seguro, que a mulher pode andar a qualquer momento. Aí eu não sei se tem a ver com o forte apelo turístico, porque realmente a gente sabe que tanto Dubai quanto Abu Dhabi, hoje eles estão focados no turismo, então eles precisam ser os maiores, o maior shopping, o maior Miracle Garden, o maior Glow Garden, o maior prédio, enfim. Eles têm essa tecnologia, o processo construtivo, então eles sabem que isso é atrativo ao turista e hoje eles recebem muito dinheiro do turista. Então, eles têm essa abertura. Inclusive, uma das coisas que eles nos diziam era, se você quiser investir aqui em Dubai, nós temos as portas abertas, inclusive com incentivo de impostos. Então, as pessoas que querem trabalhar lá, eles têm uma política muito grande de trazer investidores. Mas, claro, nós estamos falando dos Emirados Árabes, países que aproveitaram a sua riqueza, e tem uma visão muito do turismo, bem diferente desses outros países, que eu acho que eles não têm esse viés. Mas mesmo assim, isso não impediu, por exemplo, tá, do sheik dos Emirados, né, da Abu Dhabi, prender a filha porque discordou dele. A filha, lembra? Você está falando da princesa Latifa. Pode falar dela sobre o episódio. Existem rumores, né? Ninguém sabe exatamente se essa história é confirmada ou não, mas existem rumores dessa. Exemplo, o que eu sei é que em muitos casos, na Arábia Saudita, a mulher precisa da permissão do homem para viajar, porque eles têm o mesmo passaporte, o mesmo documento. Então, eu não sei como é que funciona essa relação de pai e filho, né? Mas existem rumores que ele privou ela da liberdade e tal, de que ela vivia presa e tal, e que ela pede socorro, não sei se foi libertado, se não, mas são rumores, né? Tipo, ninguém pode dizer ao certo se isso é verdade ou não. Ela apareceu, né? Há um vídeo dela, né? Falando, enfim, mas como tu disse, não se sabe também até que ponto isso leva, mas para ver que mesmo num país tão aberto tem ainda um resquício, né?
Existe Existe de dessa- novo uma religião, porque lá a religião é muito forte. Inclusive, nos Emirados, eu não pude entrar em nenhuma mesquita. Eu, por exemplo, eu consegui entrar numa mesquita na Turquia. A Turquia permitiram, porque lá nos Emirados Árabes não deixaram, porque aquilo não era turismo, não era espaço somente, né? As mesquitas de Abu Dhabi, que são mesquitas mais turísticas, mas eles não estão fazendo nenhuma celebração ali dentro. Então, nos momentos de celebração, eles não, o turista não pode entrar. E na Turquia eu consegui entrar em algumas mesquitas e eu percebi que lá também. Claro que se a gente for estudar, a Turquia também é um dos países que ele está bastante ocidentalizado, né, Mahara? Não sei se tu teve alguma temporada na Sim, eu já morei, já Turquia. trabalhei na Turquia. Então, eu fiquei fascinada pela Turquia, gosto muito da Turquia, acho Istambul particularmente uma cidade incrível, e estudando a história do Ataturk, né, eu me choquei, porque ele foi um grande visionário que abriu as portas, separou a religião da questão do Estado, né? Fez uma separação, inclusive com a questão dos haréns que existiam, né? Os sultões que existiam, ele acabou com isso. Então, a tua experiência, como tu te comunicava com as pessoas lá? Tu aprendeu árabe? Tu falava inglês? Ótima pergunta, porque a gente pode contextualizar com a questão da segurança que tu falou. A questão da segurança, principalmente dos Emirados Árabes, ela vem, vejo eu também, que não apenas de eles terem focado muito no turismo, mas também de ser um país que se utiliza muito de mão de obra expatriada. Ou seja, tu vai encontrar pessoas de muitos países trabalhando lá. Uhum. Então, o acesso às coisas, principalmente a comunicação, é muito facilitado, porque tudo é em inglês. Fala no país em específico isso. Nos Emirados Árabes. Nos Emirados Árabes, ok. E aí todos os Emirados, falo Tá. de Dubai, Abu Dhabi, todos os Sim. Emirados. Então, como eles se utilizam muito de mão de obra expatriada, Uhum. todos os veículos de comunicação, eles são em inglês. Então, a gente não precisa muito do árabe para se comunicar. Mas, como tu tinha me perguntado, dos meus maiores medos, né? Os meus maiores medos nunca foram ser raptada ou coisa assim, mas sim da minha noção de que eu estou trabalhando para, com e contratada por um povo cuja cultura é diferente da minha. Né? Tipo, a gente não pode esquecer que os árabes eles têm um alfabeto diferente, eles têm 4 letras no alfabeto deles que a gente não tem, que a gente não consegue nem pronunciar. Eles escrevem, digamos, de trás para frente São ao nosso desenhos, ver, né? São desenhos, né? E isso é só para começar as diferenças que existem. Tu chegou a aprender um pouco de árabe? Eu sei as músicas que eu canto no meu show, porque eu estudo as letras das músicas. Uhum. E eu sei começar um diálogo, né? Me defender. Eu sei quando estão falando mal de mim também, né? Tipo, porque os Ótimo. palavrões a gente sempre aprende. Primeira coisa. Então eu sei isso. Então eu faço o meu show, eu aprendo as músicas, né? Eu canto com as pessoas, eu entretenho as pessoas. E eu sinto que isso funciona, porque eu saio do show e as pessoas falam em árabe comigo. E eu, beleza. Mas tu responde em inglês. Sim, respondo em inglês. Mas então, como eu estava te falando, muito do meu medo era de. Porque, assim, por mais que eu tenha vivido 12 anos lá, ainda acontecem situações hoje que eu ainda pago algum mico, ainda corro o risco de fazer alguma coisa ilegal, porque eu sou brasileira. Eu vivi 12 anos lá, mas sempre tem alguma coisa que a gente não sabe. Uhum. Até porque cada país tem uma particularidade. Exatamente, exemplo, nos Emirados, assim como a maioria dos países do Golfo Pérsico, demonstrações de afeto em público são proibidas. Uhum. Ou seja, se você dá um beijinho, segura a mãozinha do namorado em público, você pode ir para a cadeia. E assim como essa lei, que é muito difícil para a gente no Brasil se acostumar, existem leis como pedir esmola nos Emirados também é proibido, porque eles consideram extorsão. Uhum. Seja em locais públicos, seja presencialmente ou seja pela internet. Uhum. Tipo, se você fizer um post dizendo, estou passando necessidade os Emirados Árabes todos eles funcionam muito pela internet. O Twitter é muito forte, o Facebook é muito forte. Quando eu saí de lá, eram essencialmente esses dois. O Instagram não estava tão na moda. Mas todos os órgãos governamentais dos Emirados, eles se comunicam com o povo pelo Twitter. Olha que interessante. E isso é muito interessante. Eu lembro quando eles ganharam
essa candidatura para sediar a Expo 2020, que eles anunciaram, se a gente ganhar, vai ter uma queima de fogos no Burj Khalifa. E eu morava de frente para o Burj Khalifa. E aí estava todo mundo esperando, vai ter queima de fogos ou não vai ter? Ganhou. E saiu no Twitter. Um dos ministérios falou, em 5 minutos, olhem para o Burj Khalifa. E eu estava na minha sacada, eu contei 5 minutos. O negócio explodiu em fogos de artifício na minha frente. Então, é realmente outra cultura, uma coisa que a gente não está acostumada É muito no Brasil. importante estudar. Inclusive a questão da bebida alcoólica, né? Que também é proibido e é ilegal. Exatamente. E tu pode ser preso se você beber, né? Isso para o brasileiro, que é uma coisa tão comum, pública, né? E não é religião. O Alcorão fala que nós devemos evitar substâncias que nos tirem a razão. Então não é religião. Por quê? Porque ao mesmo tempo que proíbem a bebida alcoólica, isso é uma questão muito comercial, usam haxixe e ópio. Isso que eu fico pensando. Não em todos os lugares, mas, né, já que nós estamos generalizando, então assim, então você começa a ver cada ponto que você fala, né, você vai ver que não é religião, é conveniência. Então, isso aqui não pode. Toda essa questão dos Emirados, eles estão muito próximos da Arábia Saudita em relação à forma de como agir, com exceção do turismo, que eles abriram, mas a forma da religião, porque, na verdade, como para o indivíduo a religião é muito importante, eles precisam acreditar nisso. Então, tu não pode chegar agora e dizer, não, na verdade, tudo isso que vocês fizeram até hoje não precisa mais. Não pode simplesmente chegar para eles e dizer, não faz mais assim. Então é complicado para esses países dos Emirados, ao mesmo tempo, abrir e retirar todas essas restrições que a vida inteira disseram que era obrigatório ou necessário para alcançar o céu. Que interessante. Muito interessante isso. E a questão, Mahara, que eu acho que também é bom tu passar essa experiência para a gente, a questão dos relacionamentos amorosos, né? Eu sei que tu fala no livro, mas a gente precisa falar um pouco aqui. Como que é visto isso? Porque eu me lembro, conversando com algumas pessoas de lá, e que me chamou muito a atenção, isso não foi na Turquia, foi em Dubai, que ela disse assim, Silvana, aqui ninguém, por exemplo, pode chegar num hospital ganhando nenê sem ter uma certidão de casamento, porque nenhum homem pode ter um filho sem casar com aquela mulher, ou seja, se ele não casar, se não tiver uma certidão de casamento, esse homem vai preso. Aquilo eu fiquei num primeiro momento... Não é o homem, na verdade, né? É a mulher. Mas o homem também, segundo o que me falaram. Eu fiquei chocada, digo, mas que interessante sim, porque o homem, se ele vai fazer um filho, ele tem que assumir essa mulher e assumir esse filho. Um parênteses rápido. É por isso, né, que nós estamos ouvindo agora, né, do medo das mulheres serem raptadas e forçadas a casar com o Talibã, porque olha o poder do indivíduo ali que realmente acredita e segue a religião, ele precisa casar com a mulher, porque ele não pode raptar, ele vai raptar a mulher, isso ele pode, mas ele não pode ficar com ela se ele não casar. Então ele tem que casar, por isso ele pode casar com várias. Aí uma outra questão também, mas olha só como isso chega a ser, isso é uma hipocrisia. Ele não pode pegar ele não pode viver com aquela mulher se ele não casar com ela, mas ele pode raptar ela e casar. Para casar. Então, isso é realmente religião? Então, olha como se mistura o medo. Então, ele tem um medo de infringir a regra religiosa. Então, ele precisa casar. Então, eles raptam e forçam a casar. É o jeitinho, né? Assim como a gente tem o jeitinho brasileiro, eles também têm o jeitinho deles para tudo. Então, assim como em todas as religiões existem os bons samaritanos, né? E os não tão bons samaritanos assim. E na religião islâmica é a mesma coisa. Por mais que seja tudo, né, escrito ali e tenha essa interpretação do Alcorão livre, existem os bons e existem os não tão bons. E existem os que usam subterfúgios. Exemplo, tu me perguntaste dos relacionamentos. Isso. Né? O que a gente vê muito, exemplo, aplicativo de relacionamento. Tá? A gente vê muito árabe procurando, eu procuro uma esposa para 3 dias. Para 5 dias. Como assim uma esposa? Existe isso. Existem contratos de casamento temporários. Para não infringir a religião. Exatamente. Porque o sexo fora do casamento, para eles, é errado. Portanto, se você faz um contrato de casamento de 3 dias. Isso.
casei por 3 dias. Tá, mas e depois aí tu não se faz- torna aí faz desonrada? isso. Tu não se torna desonrada para a religião deles? Aí depende, né? Depende da interpretação. Depende da conveniência, não é? Tá, mas daí tu depende vai da se tornar da depois uma conveniência. mulher Assim como separada. está escrito no Alcorão que qualquer substância, né, é proibida e esse tipo de coisa, tá cheio de hotel 5, 6, 7 estrelas oferecendo álcool para turistas. Ah, sim, para turista. Tá, mas essa questão, agora que tu abordou sobre o casamento de 3 dias, né, nesses Uhum. aplicativos. Então, é uma pessoa da comunidade árabe e que procura um relacionamento de 5 dias. E depois ele vai se Sim, divorciar? sim, é porque na cabeça deles, né, dentro da cultura da religião, o sexo fora do casamento ele é proibido, ele é condenado. Uhum. Então, se ele estiver casado, isso Ele- quer dizer que essa relação é ok. É ok. É, E depois não é fica haram. divorciado. Isso. E aí depois se divorcia. E, E vai, pronto, e é um e não casamento de cometeu papel. E é um casamento de pecado. papel. Sim, existe um contrato de papel. Um contrato. Haja tabelião, né? Olha quanto tabelião. Tu imagina, Eduardo Fadu, quanto trabalho fazer um casamento de 3 dias, 5 dias. Imagina se E todo depois mundo resolve casar por E 3 depois dias um só. divórcio de 3 dias, 5 dias. Ou depois eu quero casar com outra, eu posso ter 10 esposas, se eu puder sustentar, obviamente. Eu vou ter 10 esposas. Que trabalho de tabelião, né, Eduardo? O que tu acha? E ver como o ser humano ele chega a ser fantástico, né? Na forma criativa que ele tem de criar a sua própria norma, né? Então você vê que e é muito interessante assim essa questão, né, do haram, né, do pecado, né? Porque o pecado isso nos remete à era medieval para o cristianismo. Eu gosto muito de fazer esses links, né, para as pessoas entenderem, né? Então, na verdade, o mundo islâmico hoje ele é mais ou menos a mesma data, né? Nós temos 2000 anos. O mundo islâmico tem 530, mais ou menos, anos a menos, que dá mais ou menos 1500 anos. 1500 anos é mais ou menos a era medieval. Então nós podemos dizer que nesses aspectos, o mundo islâmico ele ainda vive na Idade Média em relação a esses aspectos, né, dessa questão do pecado como um medo que eles têm, né, em relação ao pecado e a maneira como o que se faz para você evitar esse pecado. Na época medieval, fazia o sacrifício e evitavam o pecado. Hoje, então, se cria essas maneiras modernas, né, de se tentar esse subterfúgio para sair um pouco, né, do pecado. Agora, como eu estava falando, aí um grupo extremista que não tem a ver com a religião em si, mas que segue essa religião, ele usa da violência. Né? Então, ele força o casamento. Né? Diferentemente, né, nos países mais abertos, em que eles fazem esse contrato do casamento para livrar-se do pecado. Tá, mas eu vou insistir aqui nos relacionamentos, né? A gente está fazendo, parece uma fofoca, né, da tua vida pessoal, Mas mas ela tá isso toda no livro, não tá tem tudo problema no nenhum, livro, então não é Eu uma já fofoca, escrevi, então não já é uma está fofoca, escrito, já tá público. já está escrito. Tu chegaste a ter algum namorado Sim. muçulmano praticante? Sim, sim. Eu fiquei bem perto de me converter ao islamismo, inclusive. Eu frequentei irmandade islâmica, eu jejuei no Ramadã e todas essas coisas. Mas o que acontece? Assim, de longe, tá? Generalizando bastante, o que acontece? Aos nossos olhos, nós temos todas essas questões relacionadas ao Oriente. De homens com várias mulheres, filmes de Hollywood que chegaram até aqui, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa. Então, a gente já vê essa sociedade com estes olhos. Só que, para eles, quando a gente chega lá, a questão da mulher latina, mulher brasileira, né? Qual é a visão que eles têm da gente? É de Uhum. mulher pelada no carnaval. E nas praias brasileiras, né? Oi? E as praias brasileiras, Sim, né? sim, exatamente. Porque nós temos um litoral gigante e todas as propagandas do nosso litoral lindo, maravilhoso, né? Tem os folders e muitos deles tem muita mulher, né, de fio dental, que faz parte da nossa cultura, e para eles aquilo
Eles É um estão turismo sexual, eles né? estão acostumados a ver mulheres vestidas de preto, né? Todas Uhum, tapadinhas. uhum. Então, Inclusive de existe. burkini, né? Porque É, eu vi muitas mulheres indo na praia e aquilo era chocante. Eu não sabia se eu tirava foto da praia ou se eu tirava foto das mulheres de burkini, porque os homens estavam de bermuda normal e as mulheres de burkini, que nada mais é que todo um macacão de liganete bem soltinho e tal, ou seja, totalmente cobertas. Totalmente cobertas. Elas não podiam expor o corpo, nem estando na praia, num parque aquático e tudo mais. E isso é normal para eles, né? sim, isso é normal para eles. E o que eu escuto, né, principalmente do pessoal que gosta de esclarecer sobre essas coisas, é que isso é uma escolha de cada uma, tá? De cada mulher. Elas têm escolha? De como ela quer viver a religião. Ela tem essa escolha? Olha, eu espero que sim, dentro do meu coração puro, como ele é, eu espero que sim. Mas eu não posso te garantir isso. Uhum. Né? Mas o feminismo islâmico, elas gostam de dizer, sim, temos escolha de usar o véu ou não, de nos vestir assim ou assado. Então, Eu tô com é aqui isso que a acontece. Cristiane de Menezes Faria, que lê bastante sobre isso, e ela está dizendo, elas não precisam de documentos para casar, né? Mas para divorciar, pelo menos, precisa dizer 3 vezes, eu me divorcio de fulano. É uma regra da religião. Interessante E a isso. questão da gravidez, sim, ela é problemática em alguns países, exatamente pelo fato que tu falaste. Que como o sexo só é permitido depois do casamento, se uma mulher aparece grávida num hospital, né, tem que ter um homem para ser pai desta criança. Uhum. E se não tiver, ela cometeu um crime, porque ela, né, teve uma relação e não é casada. Uhum. Então, a gravidez para uma mulher solteira, num país onde existem essas regras, é realmente um problema. Uhum. Muito bem. A gente está aqui num papo muito legal, as pessoas estão participando, as pessoas estão dizendo aqui, ó, a Carmen Maria Rodrigues, estou encantada pelos esclarecimentos, uma aula de história, né? Muito obrigada. Eu estou agradecendo as pessoas que estão aqui participando conosco. Amanhã esse debate, esse bate-papo vai estar no YouTube da Interativa. Vamos compartilhar nas redes sociais, porque realmente é uma aula de história. Eu quero conversar um pouco mais agora com o Eduardo. E a Mahara vai se preparar, porque agora, em seguidinha, ela vai fazer uma palhinha para a gente, onde ela vai fazer algumas danças. Enquanto isso, eu converso com o Eduardo e a Mahara vai se preparar para essa apresentação. Quero, então, agradecer muito a tua contribuição, desejar sorte na tua próxima temporada. Já tem algum país em específico? Eu estou em negociação com 2 dos países que eu ainda não dancei, porque eu quero completar essa lista, né, para poder dizer que eu dancei em todos os países árabes que é possível dançar, e também com países que eu já dancei. Então, Tá, estou em mas tu não me disse negociação, quais os assim. países. Oi? Quais os países? Os países que eu não dancei Que tu ainda? quer agora, que tu está negociando. Eu estou negociando Tunísia e estou negociando Jordânia. Muito bem, Tunísia e Jordânia. Isso. Então a gente vai torcer que dê tudo certo, né? Quem sabe a gente vai, né, Eduardo? Vamos fazer um grupo, vamos fazer um tour e vamos para a Jordânia Assistir e meu show, assistir por teu favor. show e já conhecer a Jordânia, que é maravilhosa, cheia de encantos. Então, Mahara, eu vou te liberar para te preparar, que agora em alguns minutinhos tu já vai dançar para a gente. Muito obrigada, sucesso na tua carreira internacional e muito obrigada por compartilhar com a gente essa tua experiência tão rica e tão importante. Obrigada. Eu gostaria de agradecer muito a Silvana pelo convite, ao Eduardo por estar aqui também, a todo mundo que está assistindo. O livro está disponível na Livraria Santos e na Livraria Atena também, online. Quem quiser me seguir é @maharadancer. O livro está disponível e tem 300 páginas de histórias, inclusive pessoais. Tem um monte de histórias de relacionamento, de treta de show. E toda a minha vida nesses anos viajando e dançando está exposta no meu livro. Então, quem tiver mais curiosidade de conhecer sobre o assunto,
fica a dica, o livro está disponível e foi escrito com muito carinho. Muito bem. Então, vamos lá, que a gente está te aguardando agora daqui uns minutinhos. E eu vou conversar um pouquinho mais com o Eduardo. Que o Eduardo, então, como vocês viram, ele tem uma experiência de família, né, descendente de libaneses. E eu estou com um livro do Eduardo, 4 Estações. E ele escreveu uma história de amor à vida, trazendo um pouquinho mais de poesia, e que eu fico muito feliz porque parece que o mundo está perdendo a poesia, né, Eduardo? As pessoas estão perdendo a leveza, a poesia do dia a dia. E isso tudo, o que te inspirou a escrever, Eduardo? Já que tu vem de uma área jurídica, uma experiência no direito, tabelião, lida com esse mundo comercial, né? Vamos falar assim. O que te inspirou a escrever esse livro? Esse livro, 4 Estações, Uma História de Amor à Vida, ele é um livro que eu trago reflexões sobre a vida, e eu resolvi escrever em poesia justamente para dar leveza. E, além de dar leveza, eu consegui fazer com que as pessoas reflitam, que é o que a gente precisa, trazer de volta essa reflexão, trazer de volta aquele momento que nós tínhamos antigamente, que nós pensávamos, que nós refletimos sobre os assuntos. E o livro 4 Estações, ele traz 100 poemas, dividido em 4 estações, onde em cada estação eu trago poemas que refletem um momento, um estado de espírito da nossa vida. A primavera vai trazer reflexões sobre a infância e toda a nossa ingenuidade acerca desse período. O verão vai trazer a força, o vigor, a paixão da nossa adolescência. O outono, ele traz os problemas da idade adulta. E eu encerro com o inverno, que é a serenidade da nossa existência. Então, ele, dependendo da interpretação e principalmente do leitor, ele vai ser um livro de poesia. Mas também ele vai ser um livro que vai tratar de diversos temas, tem muita filosofia, tem muita história, traduzida em versos. Tem muito pensamento positivo, principalmente nesse momento que a gente vive, de tanta discussão, de tanto ódio, de tanta falta de compaixão. Eu trago essa mensagem. Esse livro ele traz a ideia de que, para um olhar positivo, para quem acredita, a vida realmente vale a pena, realmente é uma vida bela, é uma vida perfumada, e nós precisamos enxergar o lado bom das coisas. Ai, que fantástico. Tu sabe que essa questão de ver o lado positivo das coisas, isso me motiva e isso me inspira, porque eu procuro ver o lado positivo das coisas e muitas vezes as pessoas me criticam, porque parece que eu estou sempre vendo o lado positivo, quando está todo mundo criticando. Ah, fulana está defendendo, fulano está defendendo aquilo, mas é justamente por eu ter essa visão de defesa, né, de tentar tirar o lado bom, tirar a poesia no meio de um lamaçal que muitas vezes a gente tá se encontrando, né? E quando a gente fala em política, fala hoje nesses interesses que existem, que estão afetando o mundo todo, não tem como a gente dizer assim que não nos afeta, porque nos afeta, né, Eduardo? Afeta, sim. E então eu vejo o quanto é importante a gente ter fé, ter espiritualidade, Sim. desenvolver a religião, né, Eduardo? O livro ele vai trazer a fé, principalmente, né? Ele vai falar do amor, da compaixão, da fé, em todos os aspectos da nossa vida. Daria para se dizer que esse livro ele trata a nossa evolução. Nós temos, então, desde a primavera até o inverno, trazendo a nossa evolução espiritual. E eu começo o livro justamente, o poema que abre o livro é justamente falando nesse tema, que é o do pensamento positivo. Então, o primeiro poema, que é na primavera, diz o seguinte: é sempre primavera aqueles que sabem apreciar as flores. A vida é mais que quimera, é beleza feita de amores. Há também os dissabores, e tão chata seria diversa, se não houvesse o cinza, só vivas cores, a colorir a vida com pressa. O que é bom, voa no tempo, mas o lamento demora a sumir. Devemos então viver a contento e agradecer o que nos faz sorrir. Ai, que coisa mais linda. Bom, então eu vou encerrar. Eduardo, muito obrigada. Eu tenho muita gratidão por essa noite, apesar de nós termos passado por alguns problemas técnicos no início, mas com certeza vai ficar marcado. Amanhã vai estar no nosso YouTube. Te agradeço, Eduardo, que agora eu vou te convidar
para assistir uma apresentação aqui da Mahara. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. E a vida é bela. Muito obrigado, Silvana. Muito obrigado à Revista Interativa, às pessoas que estão nos assistindo, à Mahara Dance. E dizer que uma oportunidade muito bacana de poder estar falando ao mesmo tempo de um assunto que parece ser tão triste, mas que se torna um assunto muito legal, né? Muito bom você poder tirar o véu, né, da ignorância, né? E poder mostrar um pouco de esperança às pessoas que estão tão oprimidas, né? E estão sofrendo sobre isso. E achei interessante, né, a questão do livro da Mahara, né? Eu estou pensando hoje o meu livro é vendido a R$40, mas eu estou pensando também em colocar do meu peso. Quanto tu pensa? Bom, aí vai aumentar um pouco o valor do livro. Estou pensando, magrinho, achei uma boa estratégia. Muito obrigado a todos e agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigada, então. Então, ficando com vocês, Mahara Dancing, muito obrigada, muita gratidão. Fé no coração de todos.